Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar sobre a música como uma ferramenta preciosíssima para os professores usarem dentro da sala de aula. É lógico que a música, por si só, já é um conteúdo apaixonante, um conteúdo bastante denso, tem muita coisa para a gente aprender e mesmo que a gente passe uma vida inteira estudando música, nunca vai ser o suficiente, porque a quantidade de coisas é imensa para se estudar. Mas existem alguns predicados da música, algumas qualidades da música que podem ajudar a você, professor do ensino fundamental 1 e 2, a trabalharem com música de uma forma muito mais efetiva, com muito mais propriedade. Eu sempre defendo que é importantíssimo levar a música para a escola, né? Infelizmente, nós não temos a educação musical ainda incluída no currículo escolar, como uma disciplina. Ela é um conteúdo a ser abordado no currículo escolar, mas não é uma disciplina ainda. E por falta de ter essa disciplina música nas escolas, e há tantos anos, já há mais de 40 anos, que a gente não tem essa disciplina na escola, os professores que hoje atuam nas escolas públicas e nas escolas privadas também são vítimas de não terem tido esse conhecimento, né? E a gente sabe que a música é uma ferramenta muito importante para o professor. Na educação infantil, então, nem se fala, mas a gente vai falar a respeito disso num outro momento. Eu quero falar agora para o professor do Fundamental 1 e 2. Eu acredito que existem 10 aspectos mais importantes que a gente pode falar aqui hoje sobre o porquê que a música é uma ferramenta importante na sala de aula e talvez isso estimule você, professor, a estudar a música de uma forma diferenciada para que você possa trabalhar melhor dentro da sua sala de aula. Então eu vou falar aqui quais são esses aspectos que você vai poder usar a música como ferramenta para poder fazer da sua aula uma coisa mais motivadora, uma coisa mais interessante. Então são aspectos que podem te ajudar, né? Pode trabalhar através da música o aspecto da sociabilização. É super importante você ter uma turma que tenha um bom relacionamento. Se o seu grupo de alunos tem um bom relacionamento, isso faz com que você consiga desenvolver atividades de grupo muito mais efetivas, de forma que você consiga atingir uma coisa que a gente chama de sinergia. O que é a sinergia? Sinergia é quando o resultado de um grupo de alunos é maior e melhor do que o resultado do melhor aluno individualmente falando. Então, o seu melhor aluno da sala tem que ter um resultado inferior, né, ao resultado do grupo. Isso significa um resultado sinérgico. Isso é sinergia. Então, através da música a gente consegue ter essa sinergia. Então, às vezes isso é muito comum. Às vezes você tem lá um grupo de alunos cantando que individualmente cantando, eles não cantam tão bem. Mas em grupo você consegue um resultado musical super bonito. Então isso é o resultado da sinergia que em música é muito fácil de se conseguir. Mas ele pode ser uma ferramenta para você conseguir essa sinergia em outras disciplinas, em outras matérias que você esteja trabalhando dentro da sala de aula. E a socialização é muito importante nesse sentido. Porque um grupo que tem uma boa socialização, que se comunica bem, que se relaciona bem, você consegue inclusive trabalhar melhor outros aspectos, como por exemplo a disciplina. Mas vamos lá, o primeiro aspecto seria esse da socialização. Segundo, a concentração do grupo. Para você fazer um trabalho musical de qualidade, ou minimamente para se cantar em conjunto, um grupo de alunos que tem que cantar em conjunto, a primeira coisa que eles têm que ter, no mínimo, é concentração. Se você não tiver o mínimo de concentração, você não consegue aprender a letra de uma música, por exemplo. Então, o aluno, para aprender a letra de uma canção, ele tem que ter um mínimo de concentração. E esse tipo de exercício de fazer com que o aluno memorize uma canção, consiga realizar batimentos rítmicos, trabalhar com pulsação, trabalhar com ritmo, você consegue trabalhar já
as bases para uma boa concentração. E ainda mais legal ainda, né? Que é em conjunto, é em grupo. A questão da disciplina, eu falei um pouquinho já, isso tudo ligado à socialização, já é o terceiro aspecto, a disciplina. Música precisa de silêncio para acontecer, no mínimo, né? Ela é o pano de fundo para que a música aconteça, é o silêncio. Então, esse aspecto da disciplina que a música exige para que se tenha uma realização mínima, porque também se você não consegue ter essa realização mínima, é frustrante também para os alunos. Então eles também, quando querem cantar uma canção, quando ele quer fazer uma execução legal, ele vai trabalhar com a questão da disciplina. Então a gente já falou de 3 aspectos, a gente falou da socialização, a gente já falou da concentração e agora da disciplina. Outro aspecto importante, criatividade. Quando o aluno tem que fazer uma criação musical ou quando ele tem que exercitar, fazer uma paródia, por exemplo, dentro da sala de aula, você está trabalhando com a questão da criatividade. E a criatividade, ela nasce do repertório que cada aluno tem. Então, quando os alunos conseguem se comunicar, trocar suas ideias, você está começando a trabalhar com a questão da criatividade, com a base da criatividade. E a criatividade em música é uma coisa muito gratificante para o aluno, porque eles vão começar a compor pequenas trovinhas, pequenas canções, e dentro da sala de aula isso passa a ter um corpo grande, uma força grande. Então a criatividade é super importante e com música você consegue trabalhar isso de uma forma bem direcionada. O trabalho em equipe. O trabalho em equipe é fundamental, porque na verdade é ele que é requisitado quando esse aluno sai para o mercado de trabalho, quando ele já sai do fundamental, vai para o ensino médio e já vai começar pensando no aspecto profissional. Uma das grandes competências que cada um tem que ter é a habilidade de trabalhar em conjunto. E a música é uma atividade que se faz em conjunto. Cantar em grupo, tocar em grupo, são atividades muito importantes para o desenvolvimento, né, desse aspecto que a gente está falando do trabalho em equipe. Porque exige que você ouça o outro, exige que você leve em consideração o que o outro está dizendo, exige saber em que momento você pode se expressar, em que momento você pode falar. Então você vai conseguir um resultado interessante com a questão do trabalho em equipe. Outro é a motivação. Quando os alunos se sentem fazendo alguma coisa realmente alegre para eles, né? Uma coisa de você produzir, de você trazer alegria para os teus alunos, você traz a motivação junto com eles. E aí você vai conseguir com que os teus alunos sejam mais seus parceiros e comecem a ser mais comprometidos com a própria produção. Então a música tem isso, né? De você querer que o outro faça melhor a parte dele para que você consiga fazer melhor a sua parte, né? Então, quando o aluno tem esse exercício, isso acaba acontecendo de uma forma muito mais natural e muito mais motivadora. Uma coisa importante também que a música trabalha é a questão da memória, né? Quando a gente trabalha com música, é muito requisitada a memória. E a música sempre foi utilizada também para garantir que a gente se lembre de algumas coisas. Quantas histórias não são contadas através da música para garantir que ela seja contada sempre da mesma forma? A tradição vem muito, né, com a atividade musical, com as histórias cantadas. E também tem a questão da coordenação motora. Trabalhar com música é trabalhar com coordenação motora. E essa coordenação motora a gente sabe o quanto que ela é importante para o processo de aprendizagem. E aí não dá nem para contar o quanto a música pode ajudar no processo de alfabetização dos alunos. Para quem está lá no Fundamental 1, trabalhar com música tem muito a facilitar o entendimento do aluno nos processos de alfabetização. Então, quando eu falo que é importante para o professor ter essa referência da música no seu próprio repertório,
não é à toa. Embora os professores usem muito da música, eles usam muito sem consciência do quanto que a música pode estar ajudando naquele momento, do quanto aquela ferramenta pode realmente conduzir o trabalho dele para um nível de excelência maior do que ele já tem hoje. Então a gente já falou de sociabilização, de concentração, de disciplina, de criatividade, de trabalho em equipe, de motivação, de memória, de coordenação motora. Falamos do processo de alfabetização, da retenção de aprendizado. Quem nunca fez uma musiquinha para decorar fórmulas, pronomes, fatos históricos? Então, a memória, a retenção de aprendizado é super importante. E principalmente a música como fio condutor para trabalhar as questões interdisciplinares. Quanto que eu posso usar da música como um recurso para ligar uma disciplina a outra? Um exemplo, de repente eu estou trabalhando em geografia o Nordeste do Brasil. E trabalhar com uma música do Nordeste brasileiro, né? Uma música folclórica dessa região, pode ser o fio condutor para a gente cair lá na, sei lá na Holanda, por causa da questão da colonização que teve lá no Nordeste, da vinda dos holandeses e tudo mais. Quer dizer, quanto que a música pode servir como fio condutor para se estudar diferentes culturas, diferentes regiões do mundo, diferentes idiomas, quanta coisa a gente pode fazer com música. E se você tiver essa ferramenta bem resolvida dentro de você, se você conseguir estudar música e entender melhor os meandros que fazem dessa disciplina, dessa arte, né, uma ferramenta tão poderosa para que você possa usá-la com maior maestria, com mais maestria na sua sala de aula. Então, esses aspectos que eu falei aqui são mínimos para te convencer de que a música é uma coisa importante para o seu trabalho e que vai fazer de você um professor diferenciado, porque a música está presente em todas as comemorações escolares. E você já imaginou se você tiver maior conhecimento nessa ferramenta para você poder exercer melhor o seu trabalho? O quanto você pode conquistar os teus alunos com essa ferramenta música? O quanto a sua atividade pedagógica pode ser muito mais prazerosa se você usar a ferramenta música? São essas coisas que eu gostaria que você pensasse, porque eu acho que você tem o direito de saber música. E se você não teve essa oportunidade, está na hora de começar a buscar. A gente tem muitos professores no Brasil todo que, apesar da música não estar inserida dentro do currículo como uma disciplina, esses professores usam dos seus conhecimentos musicais para trabalhar com os seus alunos. Então tem um monte de gente dando aula de instrumento na escola, dando aula de flauta doce na escola, embora isso não esteja inserido dentro do contexto. Mas a gente tem depoimento de gente que está fazendo isso e que isso tem trazido para os seus alunos uma alegria e um prazer tão grande, né, de estar na escola. Tem sido às vezes um motivo para levar o aluno até a escola, porque lá ele é visto, o aluno é ouvido, é visto através da atividade musical. Então, eu acredito que se você tiver um tempo de reflexão, você vai chegar à conclusão que eu cheguei, que a música é uma coisa super importante e indispensável como ferramenta para todo e qualquer professor. Todo mundo que dá aula na escola, da mesma forma que você tem que saber ler e escrever português para ser um professor, eu arrisco a dizer que todo professor devia saber, além de ler e escrever português, ele deveria saber música. A música é um conteúdo muito importante. A gente não pode deixar ele em segundo plano.
E se você não tem isso ainda no seu currículo, na sua formação, vai atrás, porque eu acho que você vai conseguir, além de descobrir uma coisa incrível e de ter muito prazer com essa atividade, você vai ver o quanto isso vai ser importante no seu dia a dia, no trabalho dentro da escola. Talvez você me pergunte, mas por onde eu começo? Você fala tanto de trabalhar com educação musical na escola, que eu posso usar a música como uma ferramenta, mas eu não sei nem por onde começar. Uma das formas de você começar seria talvez entender exatamente, junto com o seu aluno, o que é que eles estão ouvindo. Que tipo de música eles ouvem? A gente já sabe, mas é importante que você faça essa pergunta para eles. Mesmo que você já saiba, mas é importante que eles saibam do seu interesse por aquilo que eles escutam. Porque a partir do momento da demonstração desse seu interesse, eles vão começar também a ter interesse por aquilo que você pode trazer de novo para a escola. Então, às vezes o começo de tudo começa com uma simples pergunta: o que é que vocês gostam de ouvir? E talvez o que os seus pais gostam de ouvir? Qual é o tipo de música que os seus amigos escutam? Então, fazer esse diagnóstico, começar a entrar nesse mundo, porque também não dá para negar. Existe aquilo que eles ouvem, aquilo é legítimo, aquilo é importante para eles e tem que ser valorizado. Mas é muito importante que você escute com eles e analise, avalie, porque a partir do momento que você consegue ouvir o que eles trazem para você, eles abrem um precedente para que você leve coisas para eles ouvirem. Porque, na verdade, a proposta de educação musical na escola não é fazer mais do mesmo, é levar um novo para a escola. E eu tenho percebido que, sabe o que tem sido novo? O novo é o nosso folclore, por exemplo. Porque quase não se fala mais da música folclórica no Brasil. O novo é a música popular brasileira. Tantos movimentos de música nós tivemos dentro do Brasil e que alguns dos alunos nunca nem ouviram falar. Então é tão importante que a gente comece a resgatar essa escuta. Quando eu falo de música, eu falo de escuta. E é uma escuta sua como professor dos seus alunos e uma escuta dos teus alunos para aquilo que você tem para trazer para eles. Porque você não tem que levar para o aluno aquilo que a mídia já leva. Não tem sentido. Porque a mídia já traz um monte de coisa para eles. Você vai continuar trazendo mais do mesmo? A não ser que você faça um trabalho de análise e de reflexão. Só que para fazer um trabalho de análise e reflexão musical, você precisa ter conhecimento musical. Porque senão você vai analisar a letra, mas não está analisando música. A música é uma linguagem que precisa ser analisada também, tanto quanto a letra das músicas que eles estão trazendo. A música que eles trazem dentro de um contexto histórico, cultural, é uma coisa, mas a análise musical desses conteúdos precisa ser feito também. E aí, para você fazer isso, você tem que ter conhecimento musical, você tem que estudar música. Então, por isso, nesse aspecto, realmente é muito amplo tudo que você precisa aprender. Mas eu posso garantir a você que esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento, esse tipo de análise vai trazer para você um enriquecimento muito grande no resultado que você vai conseguir com os teus alunos. E o fato de você estar estudando também uma coisa, ao mesmo tempo que está ensinando para eles, também é muito legal, porque traz uma dinâmica de conversa. E é muito importante buscar entre os alunos aquilo que eles produzem de música. Porque tem muitos alunos dentro da sala que tocam um instrumento, que cantam. Hoje, nas igrejas, se faz muita música. Eu costumo dizer que as grandes escolas de música hoje no Brasil e as escolas mais populares de música no Brasil hoje talvez sejam as igrejas. É inegável dizer que nas igrejas se faz um bom trabalho com música, porque se faz.
né? Se faz um trabalho de leitura de partitura, um trabalho de ouvir determinado tipo de música, mais sinfônica, mais erudita. Tem esse aspecto também que a igreja acaba trazendo e que é importante porque faz parte da cultura do teu aluno. E a gente precisa saber, né, em que contexto eles estão inseridos. Para aquilo que a gente falar para eles tenha mais eco, precisa ter eco lá, precisa ter identificação. Quando a gente se identifica, a gente aprende melhor, né? E para o aluno é importante ter essa ressonância com você que é professor, porque o aluno precisa ser ouvido também. Às vezes como a gente não é muito ouvido como professor, às vezes a gente também acaba calando o aluno. É importante a gente ouvir o que o aluno tem para dizer. É importante dentro da aula ter esse espaço. E talvez na aula de música o primeiro aspecto seja um diagnóstico. Vamos ver o que o meu aluno está ouvindo, que tipo de música que ele ouve e o que ele é capaz de identificar e analisar daquilo que ele ouve. Será que ele é capaz de perceber simplesmente auditivamente quantos instrumentos tem naquela banda que ele está ouvindo? Ou quais são os instrumentos? E, sei lá, quais elementos daquela música se repetem mais? Ou o quanto aquela música é complexa ou não? Como que ele consegue avaliar essas coisas se você não tem nem noção do repertório que o aluno tem? Que instrumentos eles conhecem? Eles já viram esses instrumentos que eles estão ouvindo ao vivo, por exemplo? Eles já tiveram a oportunidade de chegar perto de um desses instrumentos? Toda e qualquer atividade que você puder fazer para ampliar o conhecimento musical do seu aluno, o universo musical do seu aluno, é válida. Mesmo que você tenha dificuldade em aceitar aquilo que o seu aluno traz como seu, né? Mesmo que você não goste da música que os seus alunos fazem, que os seus alunos trazem para você, lembre-se que quando você levar música clássica para eles ouvirem, ou a sua banda predileta, ou música folclórica, talvez eles também não gostem. E um dos aspectos que você vai ter que trabalhar é justamente essa coisa de não preconceito, de avaliar, de analisar e de perceber as qualidades e as contribuições que todas essas manifestações musicais trazem para a sociedade como um todo. É importante fazer essas avaliações, porque dessa forma o seu aluno também vai desenvolver o seu próprio senso crítico. E uma coisa que eu percebo nos alunos é que eles têm uma necessidade muito grande de falar, mas têm uma dificuldade muito grande em falar e se expressar. Então eu acho que na aula de música, na aula de arte, é importante ter esse momento, o momento que o professor escuta, porque o professor fala praticamente o tempo todo. Tem que ter um momento da escuta do professor, um momento em que você ouve o teu aluno, que você ouve o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele gostaria, né, o que ele não tem. Então, a aula de música, a aula de arte, ela tem essa grande vantagem sobre as demais, né? Eu costumo dizer que, já que nós não temos aula de música na escola, que é uma coisa que não está totalmente inserida no currículo, então a gente tem a oportunidade, às vezes, de ter um contato com o nosso aluno nesse momento, de escuta, de ouvir o aluno e de aprender sobre ele. E é nesse relacionamento que se estabelece os elos, né? É nesse relacionamento que a gente começa a ter uma relação forte com o nosso aluno. Então, o desenvolvimento dessa cumplicidade também com o professor de música, porque é aquele que cria, é aquele que escuta, é aquele em que a alegria está presente, né? Eu sempre
digo que o amor nasce da alegria, né? Por isso que é tão fácil amar música, porque a música ela traz essa alegria. E você usar a música como ferramenta na sala de aula pode ser justamente esse viés de alegria, né, que você vai estar trazendo para o teu aluno, que vai fazer com que ele ame estar indo à escola ou estar indo à sua aula. Então é muito legal se você conseguir estabelecer esse vínculo e com a música você vai ter essa facilidade, porque a música traz isso. E se você considerar o que ele ouve como algo legítimo, porque é aquilo que ele gosta, e ouvir sem preconceito, sem torcer nariz e sem falar mal, mas ouvir efetivamente e tentar trazer do aluno uma análise daquilo que ele está ouvindo, para que ele se escute, inclusive, para que ele escute a própria análise, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir estabelecer o aprendizado efetivamente. Então é isso. Vamos pensar nesses assuntos, vamos avaliar esses pontos que a gente conversou e vamos discutir mais. Eu te espero no Instagram, no Facebook, no meu canal lá no YouTube. Procura lá por mim, by Cristal Veloso, manda sua mensagem e eu vou te responder. Eu espero que a gente tenha uma conversa saudável, amigável e que a gente aprenda uns com os outros. Eu aprendendo com você e você aprendendo um pouco comigo também. Até a próxima!